Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Lifecast, uma jornada onde nós exploramos a vida, o ministério de líderes, pastores, e estamos muito felizes essa noite por estar voltando às nossas atividades, voltando às nossas gravações aqui no espaço novo da igreja. E nessa noite nós temos um convidado especial, muito querido pela nossa igreja, pelos amigos próximos, pela minha família, que é o pastor Lindoval, que está aqui conosco essa noite, que vem trazer a sua história de vida, sua história ministerial, onde tudo começou. As pessoas às vezes olham para a gente e acham que a gente caiu do céu pronto, preparado, no paletó e no ministério. Então, estamos muito felizes de estar aqui essa noite. Já compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha no Instagram, no YouTube. Manda esse vídeo para outras pessoas que eu tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento, a sua fé, a sua vida, através das histórias que são contadas aqui. Porque, como diz a nossa frase, histórias que vale a pena ser ouvidas nessa noite. Tá bom? Então, pastor Lindoval, pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal que está assistindo ao vivo. Amém? Olá, pastor Edson, queremos agradecer pelo convite, isso nos deixa muito honrado. Queremos inicialmente saudar o público da Igreja Life, desse podcast, que tem trazido muitas histórias edificantes para todos aqueles que nos acompanham. Eu me chamo Lindoval Rosário, sou advogado, pastor da Assembleia de Deus Pioneira. Eu tenho algumas pós-graduações, ministrei aula na faculdade FESAM, FABRAM, e a gente está numa jornada aí no ministério há praticamente 20 anos, na advocacia, e eu acredito que a gente tem muitas vitórias para compartilhar de tudo aquilo que Deus foi bondoso e misericordioso com a nossa vida. Então você que está nos acompanhando, não saia daí, que eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo que Deus continua fazendo, trazendo as pessoas simples do interior, humilde, como a oração de Ana, tirando as pessoas lá do meio do monturo, os pobres e necessitados, e fazendo assentar entre os príncipes. Então você que tem um sonho, tem um projeto aí, fique aí que eu tenho certeza que depois disso você vai lutar ainda com mais garra pelos teus sonhos. Show, que bênção, estou muito feliz. Eu conversei com alguns amigos, falei com o pessoal aqui da igreja, falei assim, gente, vai ser o pastor Lindoval, porque foi um homem que nos impulsionou, o Senhor, a sua vida, a sua história, o seu apoio, nos impulsionou a viver o que nós estamos vivendo, e nada mais, e nada melhor do que estar com o Senhor, contando essa história aqui. Essa é a proposta do Lifecast. Não é um podcast onde a gente debate ideias, debate posicionamentos teológicos, situações, não. Nós trazemos a história de muitos líderes que tem pela cidade de Macapá, como líderes de muitas igrejas grandes ou pequenas até mesmo, líderes de missões pela cidade, que estão há muito tempo e as pessoas só conhecem ele por aquele cargo. Ninguém sabe de onde ele saiu, os pastores que estão por aí, as pessoas só conhecem pelo cargo. Ah, o pastor da Cesareia. Ah, eu conheço, mas você conhece a história dele? Você sabe por onde ele passou? E essa é a proposta que nós queremos trazer para você toda quinta-feira aqui no Lifecast. Nós queremos trazer também outras pessoas que são líderes de bandas, queremos trazer uma banda completa aqui. Temos muitos amigos que querem contar a sua história de banda, de vida, que esteve a esses últimos anos de Macapá, levando esse louvor, levando pregações para muitas pessoas. Então, eu estou muito feliz essa noite. Fique conectado e saiba que Deus ele vai falar com você essa noite. Ele já começou falando. Então, se você chegou até aqui, até o nosso YouTube, saiba que Deus tem algo para falar com você. Fique ligado, tá bom? Vamos começar pelo começo, pelo início. Quem era o Lindoval lá dos seus 6 anos, da sua infância? De onde o senhor saiu? Qual é a sua história de infância e de crescimento nessa cidade natal? Pastor Edson, eu sou natural do município de Calçoene, de uma família de 11 irmãos. Eu sou o 6º irmão. O meu pai
aceitou Jesus aos 28 anos de idade. E durante esse período ele ficou orando 28 anos para que a minha mãe aceitasse Jesus. E após 28 anos ela se entregou a Jesus. Enquanto nós éramos pequenos, meu pai cuidava da gente e levava para a igreja, que a minha mãe não tinha aceitado, ela aprontava e nós íamos para a igreja. E numa cidade do interior, onde é banhada por um rio, a gente cresceu tomando banho no rio, apanhando açaí. Meu pai era servidor público, trabalhava com agricultura. E aí nós crescemos nesse ambiente. Lá em Calçoene, na época, não tinha o ensino médio. E eu terminei o ensino fundamental, que naquele período era apenas 8 séries, com 14 anos de idade. E aos 15 eu fiquei sem estudar porque não tinha. E num dia vindo da roça com mandioca na cabeça, eu desci o saco de mandioca no meio da mata, adolescente de 15 anos, e dobrei meu joelho e disse: Senhor, me dá uma oportunidade de estudar. Eu sei que tu pode fazer de mim diferente, que eu não termine a minha vida aqui como agricultor, trabalhando na roça. Não que isso fosse um demérito, né? Mas a gente tinha um sonho. E aí fez esse propósito com Deus, e os meus irmãos mais velhos, eles vinham para cá estudar, só que pela dificuldade, pelos problemas, muitos desistiam antes de terminar o ensino médio. E aí quando chegou na minha vez, meu pai disse que não dava, não dava para vir. E num dia um rapaz chegou do garimpo do Lourenço com 17 gramas de ouro. E ele disse: lindo, vamos para Macapá? Eu disse: rapaz, não tinha ônibus, a gente vinha naqueles caminhão, né, que a gente chamava de pau de arara. Aí eu fugi de casa, eu fugi para vir estudar. Aí quando eu cheguei aqui, eu pedi os documentos da minha mãe, ela mandou. E já com 17 anos, né, isso foi com 16 anos, no ano seguinte, e eu me matriculei no Tiradentes. Do Tiradentes eu fui para a antiga escola integrada, que era o antigo, chamado Ginásio de Macapá, e lá eu concluí o ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, começou a primeira turma de auxiliar de enfermagem da Escola São Camilo. E como eu não tinha completado o ensino médio, eu não pude fazer o curso técnico. Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. E eu lembro, pastor Edson, que nesse período, eu vim do interior aqui para Macapá, e eu não tinha parente, morava numa casa sozinho, uma casa que meu pai ajudou a construir no terreno da minha tia, aqui próximo, no Santa Rita, e lá a gente passou muitas dificuldades, né? Longe de pai, longe de mãe, e eu lembro que eu só comia bem no domingo, que era quando eu ia para a escola dominical, que os meus colegas, como o professor Amarildo, me chamava para a casa dele, aí eu comia. Fora disso, eu passava, assim, muita fome. dificuldade. Não chegamos a passar fome. Eu lembro que tinha uma árvore de genipapo, é lá onde fica hoje a Top Fiat, que era a casa da minha tia. Eu comia muito genipapo, eu brinco que saía pelos poros, né? Aquele sabor do genipapo. E tem algo bem intrigante aqui em Macapá, assim, muito edificante, pastor Edson. Com 17 anos, num dia eu estava 2, 3 horas da tarde com fome, né? Não tinha o que comer, e eu peguei a minha Bíblia em Reis, falava da história que Deus usou os corvos para levar pão para Elias. Sim. E aí eu comecei a chorar. Eu lembro, eu brinco que estava com aquela sandália que a gente bota o prego para aproveitar bem. E aí eu comecei a lagrimar e disse: Senhor, assim como antes tu alimentasse o profeta Elias, eu não sou profeta, mas eu sou filho de crente, eu sou filho de um presbítero, e eu estou com fome. E chorando eu falei assim: Senhor, eu não sei o que tu pode usar, mas tu ainda pode usar a cova se tu quiser, senão tu usa outra coisa, mas eu não quero comer genipapo hoje. Pastor Edson, eu terminei sentado, né, numa cozinha de chão batido, aquele cimento queimado, e aí a parte de trás da casa tinha um local onde a gente lavava as louças. Lá no interior a gente chamava de giral, né, era a nossa Sim. pia. E aí quando eu dei, vinha passando um gato. Esse gato, ele carregava algo na boca, um saco. Aí eu olhei assim, peguei a sandália, joguei nele: sai daí, gato, em nome de Jesus. Aí eu digo, vou ver lá o que ele deixou.
Pastor Edson, assim, por tudo que é mais sagrado na vida, eu não teria motivo. Quem me conhece mais intimamente, ele sabe dessa história. Eu peguei o saco, era um saco plástico, e dentro tinha 2 bifes temperados. Meu Deus. 2 bifes Olha essa história. temperados. Temperado já. Temperado. Eita. Ele estava temperado dentro do saco. Aí dentro de casa eu tinha um restinho de óleo e tinha um pouquinho de farinha. Eu esquentei o óleo, botei o bife, peguei farinha, fiz uma farofa, comi. Foi o almoço. Foi o almoço abençoado e foi para o meu curso, né? Foi estudar. Então, a providência de Deus nesse momento, ela sim foi algo muito extraordinário. Algumas pessoas, quando ouvem esse testemunho, elas são muito impactadas. Deus ainda continua Abençoando, abençoando, provendo. fazendo milagre, provendo as nossas necessidades. E quando um jovem ele tem esse propósito de adorar a Deus, como vocês têm aqui na live, tem tudo para ser grande. Amém. Tem tudo para o Senhor abençoar, tem tudo para o Senhor abrir as portas. E ali eu vi a providência de Deus. Sim, foi algo na minha adolescência que mais me marcou. Foi essa providência de Deus. Dizer, meu filho, hoje eu vou mandar maná do céu para ti. Eu não comi genipapo nesse dia. Meu pai, ele fala assim, Edson, o teu tio, para quem não sabe, o meu pai tem o pastor de Lindoval como irmão, né? Algumas pessoas acham que é até irmão de verdade mesmo, né? Algumas pessoas acham até que é irmão do meu pai de verdade, mas por conta da amizade de longos anos, o meu pai ele sempre falou assim, que, meu filho, o teu tio Lindoval é um exemplo, a história do teu tio de faculdade, de concurso, de como um estudante, de onde ele saiu, o que ele conquistou através dos estudos, é algo que é muito impactante. Tenha teu tio como exemplo. Meu pai usou a vida inteira, desde pequeno, o tio Lindoval de uma pessoa que saiu da roça, fugiu de uma situação muito difícil, enfrentou também situações difíceis aqui na cidade, mas conseguiu vencer. Apesar da dificuldade, esses dias atuais que nós vivemos, muitas pessoas passam dificuldade e, por passar dificuldade, acaba desistindo no meio do processo de conquistar. Um exemplo, você que está assistindo a gente, antes da Igreja Life, antes dos movimentos da Célula Life, nós trabalhávamos com evangelismo nas faculdades e Deus tocou no meu coração assim, pastor. Ora por pessoas que estão pensando em desistir dos seus cursos. E muitas, né? Muitas pessoas estão pensando em desistir. E eu falei, por quê, Senhor? Porque um curso muda a vida de alguém. Sim. Uma faculdade muda a vida de alguém. E Jesus, era me estar orando por outras coisas, mas eu parei inúmeras pessoas e elas choravam. Elas falavam, eu estava pensando em desistir mesmo. Eu estava pensando em abandonar, porque às vezes falta comida, às vezes falta dinheiro, eu moro longe, é muito difícil estar aqui. Então Deus tem tocado nossos corações, tocou muito nossos corações para a gente orar por pessoas que estavam nas faculdades, que estavam pensando em desistir do curso. Né? E eu dizia para elas, olha, eu quero orar para que você não desista desse curso, para que você continue estudando, porque esse curso vai mudar a tua história. Talvez não agora, nesse momento que está difícil, mas eu sei que essa faculdade, essa graduação vai mudar a tua história lá na frente. Então nós oramos muito por pessoas que também passaram e estavam passando por momentos difíceis. O Senhor é uma referência, porque meu pai falou assim, olha, teu tio estudou, fez o vestibular não sei quantas vezes. 8 vezes. 8 vezes. Fez por muitos anos ali o vestibular e não desistiu, Edson. Você não pode desistir, você não pode parar de estudar. E, por incrível que pareça, todo mundo que conhece, o meu tio Delmi falou assim, Edson, eu não sei quanto tempo que eu estou te acompanhando na tua vida, desde quando eu te conheço, tu estuda. Então, não para, não desiste. Né? Eu estudei período da escola, trabalhava também lá na loja do meu pai, fiz a minha graduação, fiz a minha pós-graduação, especialização. Né? Hoje estou estudando para concurso, Deus tem me dado graça para permanecer estudando. Eu quero que o Senhor conte para os jovens, para as pessoas que estão batalhando, lutando aqui, e tem pessoas que trabalham dia e noite, pessoas que têm passado dificuldades, né? Pessoas que não estão conseguindo a sua aprovação. Quero que o Senhor conte como foi essa fase,
que o senhor está aqui em Macapá, trabalhando, lutando e tentando entrar numa faculdade? Aos 22 anos, aliás, quando eu terminei o curso de auxiliar de enfermagem, que eu tinha 19 anos, eu passei no concurso e fiquei aguardando. Então, o primeiro concurso do Estado para a saúde foi em 94, foi Aníbal Barcelo quem fez. E na segunda chamada, 95, eu entrei nessa turma. Então, eu lembro que eu orava na escola dominical, no círculo de oração, eu cresci dentro do círculo de oração. E eu lembro que nessa época o pastor foi publicado um livro do pastor Po Yong-Chu, As Quatro Dimensões. E ele ensinou para a gente que o crente ele engravida do sonho dele. É como uma mulher que ela está grávida de um filho, que ela não vê o rosto, mas ela sonha com ele. E aí eu tomei aquilo para mim. E ele contava uma história de uma moça que queria casar, só que ela não definia, ela queria um marido. E num dia entrou no gabinete do pastor Po Yong, ele disse, deu uma folha em branco e disse, você vai escrever que tipo de marido que você quer. Aí foi dizendo, baixo, magro, alto, que toca, e ela deu todas as características. Aí no livro conta que com 6 meses entrou um rapaz, a Igreja de Coreia do Sul, a maior Assembleia de Deus do mundo, quase 10 mil jovens, e entrou no conjunto um cara do jeito que ela escreveu lá. É um músico magro, de os olhos castanhos, aí toda assim, umas 5 mil jovens correram em cima, mas a bênção era dela, né? Com 6 meses depois ela casou. E eu tomei aquilo para mim, pastor Edson. O que foi que eu disse? Senhor, eu quero ganhar 10 salário mínimo. E eu comecei a trabalhar no São Camilo, eu ganhava um salário mínimo, eu lembro benzinho, era R$ 120. Aí eu orava, né? Eu orava no propósito do pastor, do livro do pastor Po Yong-Chu, A Quarta Dimensão. E quando eu passei no concurso, na época, o salário era R$ 420, só que eles pagavam plantões separados. Então, com os plantões, acabou dando R$ 1.200. Eu ganhava no São Camilo 120. Então, o meu primeiro salário de auxiliar de enfermagem foi realmente 10 salário mínimo, essa média na época, né? Glória a Deus. E aí o meu emprego de auxiliar de enfermagem ele era bom para mim enquanto eu era solteiro. Aí, além de quando eu casava ter esse recurso diminuído para as nossas necessidades, porque elas aumentavam, minha com a minha esposa, eu me meti em sindicato. Aí no sindicato, na época, tinha um governo que ele perseguia muito sindicalista. Então eu enfrentei um processo administrativo, peguei uma punição de 30 dias. E aí, nesse momento, Deus colocou no meu coração, porque eu dependi do advogado, ele não fez uma defesa bacana para mim. Aí eu disse, eu vou ser o advogado. Nunca mais eu vou ser prejudicado por causa de uma defesa mal feita. Nossa. Então eu tinha 24 anos e comecei a estudar. Só que eu trabalhava de plantão, tirava plantão para outros colegas para aumentar a minha renda. Então eu trabalhava muito à noite, era muito cansativo, mas eu andava com os meus livros. Eu chegava na enfermaria, fazia meu trabalho, dava medicação e pegava meu livro. Aí as pessoas olhavam, lindo, o que tu está fazendo? Eu disse, eu vou ser advogado. Eles, tá onde que tu vai ser advogado, rapaz? Te conforma aí. E uma vez, pastor Edson, eu fui dar um testemunho num culto de jovens, eu era diácono, e disse que eu tinha um sonho de ser advogado. O pastor pegou o microfone depois de mim e disse assim, você deveria se conformar com o que você tem. Deus já te deu um concurso, Deus já te abençoou. Aí o meu pai me ensinou, e está lá em Provérbios, para a gente ouvir tudo e reter apenas aquilo que é bom para nós. Aí eu falava, não, o sonho é meu, o propósito é meu. Verdade. E tinha nessa década aí, de final da década de 80, início de 90, eu lembro que todos os jovens, o sonho era ser consagrado, era ser evangelista, pastor, e eu pensava comigo assim, eu tenho um chamado, mas eu não quero depender de ministério. Eu quero exercer o meu ministério e ajudar a minha igreja. Eu quero manter a minha família, dar uma vida digna para ela e vou fazer a obra de Deus por amor, não por salário. Aí eu disse, então, Deus colocou no meu coração, não. Para isso eu preciso estudar. Sim. Aí o que foi que eu fiz? Eu não, como todos os meus colegas pastores, os jovens na época, eu não forcei para ser consagrado e fui estudar. Só que eu comecei a fazer o vestibular, tinha saído de escola pública, estudava, trabalhava à noite, então não tinha muito tempo para estudar. Eu estudava em livro, eu tinha uma coleção de vários livros. De vários livros. E eu fazia o vestibular na Unifap. Então eu fiz 8 vezes o vestibular, 7 vezes na Unifap. É muito tempo.
O que acontecia? Eu fazia o vestibular, chegava no final do ano, tinha um vestibular por ano, e aí, quando não saía o meu nome, que eu não conseguia passar, aí eu passava uma semana chorando, passava de luto, chorava, chorava, aí com uma semana eu enxugava a lágrima e voltava, com os mesmos livros. Eu não tinha nem condição de comprar livros novos. E aí, a nona vez, o SEAP já estava funcionando, eu disse, eu vou tentar no SEAP. Iniciei na Estácio, que era a antiga SEAMA, no curso de administração, e eu fiz um semestre lá de administração. Só que no meio desse curso eu fui para o SEAP. Eu disse, não, eu quero fazer direito, porque me prejudicaram não sabendo me defender. E aí eu saí, fiz o vestibular na época, eu lembro que era muito concorrido o SEAP, difícil, e eu consegui passar em terceiro lugar. Glória a Deus. E eu entrei em 2003 em SEAP e me formei em 2008. 2008. Entrei com 30 anos na faculdade, eu comecei a fazer os vestibulares com 24. Eita. Então, durante 24 até 30, né, foram 6 anos e foram praticamente 8 vestibulares que eu fiz. E quando eu entrei na faculdade, eu sabia o que eu queria. Então, eu comecei a estudar para a OAB no primeiro semestre. No sétimo, eu tirei minha carteira e comecei a estagiar junto com a minha professora do Núcleo de Prática Jurídica. Eita. Então, com a carteira de estagiário, eu ia para a delegacia, aí meus colegas falavam, lindo, tu vai ser preso. Eu disse, não, eu não me apresento como advogado. Aí eu chegava lá com um delegado e falava, ô doutor, tudo bem? Colocava meu melhor terno que eu tinha, que era o de pregador, dava um lustre no sapato. Chegava lá, eu sou acadêmico de Direito do SEAP, eu trabalho com a minha professora do Núcleo de Prática Jurídica, ela pediu para eu vir ver esse flagrante aqui. Aí o delegado virava para mim e falava, não, doutor, pode sentar aí. Ele me tratava, Edson, como advogado. Aí sabe o que eu fazia? Às vezes eu pedia R$1.000 para acompanhar um flagrante, e aí eu chegava com a minha professora, a professora está aqui, assine o pedido de revogação de prisão preventiva que eu vou protocolar. Era tudo físico, né? Aí ela assinava, aí eu pegava os 1.000, dava 500 para ela e ficava com 500. Então eu comecei a advogar no sétimo semestre. E aí a minha vida foi mudando totalmente, né? Glória a Deus. No sétimo semestre, só me permita, Edson, eu tive que escolher entre continuar morando na casa que eu tinha, que era o único patrimônio que eu tinha, ou fazer a faculdade. Então eu não tinha mais limite no meu consignado para fazer empréstimo. E aí, depois de tentar, ainda liguei para um irmão de criação meu, se tu não consegue emprestar aí no teu consignado para eu pagar a faculdade. Aí a resposta que ele me deu foi, eu não faço faculdade particular, porque eu não tenho condição de pagar. E aí eu lembro que eu deitei na minha casa, eu morava no Nova Esperança, numa rua chamada Clevelândia, Cavalcante de Sá, que é a última rua da Minas Gerais, antes de chegar na 13. E aí eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, eu não posso parar aqui. Tu me trouxeste lá da roça, sim, eu não posso parar aqui. É minha esposa nova, olhei para ela e disse, amor, vamos vender essa casa? É a única coisa que a gente tem. A gente precisa tomar essa decisão, porque ou a gente sai daqui para ter uma vida melhor, ou a gente vai continuar aqui da mesma forma. Aí ela começou a chorar, que tinha ajeitado, estava bonitinha, na frente era área de ressaca. A casa, né, o lugar. Era área de ressaca atrás, na frente tinha aterrado, então já estava uma casa mais bonitinha. Ela disse, vende. Aí eu brinco que quando a gente assiste aquele filme, Os Dois Filhos de Francisco, que eles fazem a mudança, aí eu falo na igreja, você sabe por que pobre se muda à noite? Aí, não, pastor, é porque o colchão dele é sujo, aí esconde no escuro. Aí a gente saiu. Eu fui morar na casa da minha mãe, no Nova Esperança, em Freire 2. E assim, Edson, durante a nossa vida vai ter pessoas que ela vai te ajudar a lutar pelos teus sonhos. E tem umas que elas vão ser lembradas por te fechar as portas. Eu fui para a casa da minha mãe, e na casa da minha mãe, eu passei 3 meses. O meu irmão que tomava conta da casa da minha mãe, assim, me expulsou de lá. Aí eu não tinha consignado para sair. Nesse dia, eu tinha chegado da igreja, ele falou assim, brigou, né, porque ele dormia na sala, eu ia para o quarto, tinha que colocar a moto para dentro. Aí eu disse assim, mano, eu te sustentei 3 anos na minha casa. Eu não tenho limite no meu consignado, mas amanhã o Deus que eu sirvo, foi outro grande milagre. Eita, amanhã o Deus que eu sirvo
Ele vai me dar uma casa, eu vou sair daqui. Glória a Deus. Minha esposa passou a noite orando, de manhã eu saí, andei, eu acho que nos 3 ou 4 bancos nessas lojas de consignado. 3 horas da tarde eu consegui R$ 3.000. Meu Deus. E a minha vizinha tinha uma bandolinha, o bairro Infraero 2, estava começando aquele parque do Buriti, que era um bairro Sim. novo. Ela disse, vizinha, eu vendo uma bandola por 3.000, aí eu peguei e dei na mesma hora Na que eu cheguei hora. em casa. Aí nem comi, peguei as nossas coisas e fomos para lá. Outro Eu dia. amanheci numa casa em que eu fui humilhado e à noite eu dormi numa Glória a casa que Deus. Deus me deu. Então, assim, foram muitos milagres. Durante esse período, a minha esposa era líder de adolescente, fazia obra, porque eu praticamente só estudava. Eu estudava muito. Dentro da minha sala, assim, eu tinha as melhores médias, por ser pastor, por ser criado dentro de igreja, me expressava muito bem. Então, assim, tudo que você possa se destacar dentro de uma universidade, Deus deu a graça para a gente. Glória a Deus. Não poderia parar, né? Sim. Então, nós fomos para a nossa casa e de lá nós voltamos para Nova Esperança, fomos morar atrás de um bar, já estava no nono semestre. E o bar na frente fazia barulho e atrás, em área de ressaca, eu brinco que as pessoas, às vezes, a casa não tem parede, mas eles têm uma caixa de som desse tamanho, e era época de Copa, então, Meu Deus. jogo, e aí a gente não dormia, né? Eu lembro que eu chegava do plantão, eu sentava Desafio, né? na nossa cama e chorava. Senhor, me tira daqui, Senhor. E aí, quando eu fui para a faculdade à tarde, num dia, eu estava no 9º semestre, um rapaz estava limpando lá e disse, doutor, vem aqui. O senhor quer comprar uma casa no Mar Abaixo? Eu digo, rapaz, eu não tenho dinheiro não, mas bora, vamos lá. Edson, ele me levou numa casa bonitinha, um kitnetzinho, tudo. Aí eu cheguei em casa e disse, amor, vamos ver uma casa do Mar Abaixo. Ela chegou lá, chorou, ela disse, poxa, tão linda. Quanto é que tu quer? 14 mil. Eu disse, faz o seguinte, eu não tenho dinheiro, quero 12 mil. Eu não tenho dinheiro, mas se eu conseguir 7 mil, tu me vende para eu te pagar esse resto com 6 meses? Aí ele vende. Aí eu fui conseguir, emprestei, dei a entrada. Aí nós mudamos para lá. Glória a Deus. Então, Edson, o É propósito... a mesma casa? que eu estou hoje no Mar Sim, Abaixo. sim. O propósito que eu fiz lá para minha esposa no 7º semestre, no 9º eu cumpri. Glória a Deus. Eu não era advogado, eu dei uma casa boa para ela. Glória a Deus. E lá a gente foi viver, lá eu me formei já. Foram desafios muito grandes, né? Muito estudo, muita dedicação. Estudando para a OAB, eu peguei um derrame facial, paralisou Meu todo Deus. o meu lado esquerdo, que é muito estresse. E aí eu fiz fisioterapia 6 meses no CREAS, e aí CREAP, e aí Deus não deixou nenhuma sequela, né? Mas eu fiquei muito tempo falando fanhoso, fiquei deficiente, né? Fiquei deficiente mesmo. Mas Deus foi nos dando vitória. Glória a Deus. E aí eu consegui me formar e consegui trabalhar. No início, assim, eu tinha um orgulho comigo, eu falava assim, eu vou ser advogado para ficar rico. E eu lembro que eu era dirigente de uma congregação, quando eu me formei, já era bacharel em Direito, estava fazendo OAB. Aí Deus, ele fechou todas as portas, eu dirigi uma congregação chamada Vale de Oração no trem. Então eu vinha de lá do Mar Abaixo para o trem. E na Lagoa dos Índios, todo dia quando eu vinha, chovia. Aí num dia eu vinha bonita, começou a chover, eu comecei a chorar, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí tu sabe que Deus falou no meu coração? No Infraero 2, a casa da minha mãe ficava na frente da igreja. E num dia o pastor veio e me disse, meu filho, tu quer me ajudar? Porque eu estou precisando de um dirigente para a igreja. Eu digo, não, pastor, eu não tenho tempo, estou estudando. Aí o Espírito Santo me falou, né? Lembra daquela situação? Ele disse assim, eu te dei uma igreja na frente da tua casa. Agora vai para lá, com chuva ou sem chuva. Eita. Aí eu, Jesus, eu vou, Jesus. E aí na igreja, às vezes ninguém queria limpar a igreja, né? Aí, se eu vou limpar a casa do meu Senhor, para Deus, às vezes, aquele que faz com amor, dependente do serviço que ele faz, porque a gente pensa que às vezes é o pastor que é o mais abençoado, às vezes não é. Então, aquele que limpa com amor, Deus recebe o sacrifício dele, às vezes, melhor do que quem tem outra função que a gente identifica como maior. Então, eu ia limpar a igreja, eu chegava na igreja, eu limpava com tanto prazer, que quando eu passava a vassoura, assim, quando eu voltava, eu vinha falando em línguas estranhas. Eita.
Senhor vai se me renovar, o Senhor é a tua casa, nós vemos para o culto, tu vai nos abençoar. Aí Deus disse, tu não vai ficar rico ainda. Aí, enxoval da minha primeira filha foi toda a igreja que me deu. Glória a Deus. Meu colchão era desse tamanho, a igreja me deu um colchão bom. Já estava ficando fino. Tudo que eu consegui no início da nossa vida, depois de formado, foi Deus que me deu. Glória a Deus. Depois que eu tirei o orgulho do meu coração, porque eu tinha mágoa e ressentimento. Sim. Eu falava assim, agora eu sou advogado, vou me vingar de todo mundo. Aí Deus disse assim, calma lá. Eu não te tirei do genipapo para isso. E Deus começou a tratar o meu orgulho. Sim. E passou uns 2 anos, eu formado, 2 anos que na minha cabeça eu era para estar rico, não estava, e fazendo a obra de Deus. Num dia eu dobrei meu joelho, peguei minha carteira da UAB, meu cartãozinho, comecei a chorar. Eu disse, Senhor, eu tenho um cartão de advogado, mas ele não mudou a minha vida. Quem vai mudar a minha vida é Tu. Entra onde eu não posso entrar, Senhor. Se eu for no palácio do governador, ele não vai me receber. Se eu for com o senador, ele não vai, ninguém vai me receber. Mas Tu pode entrar onde eu não entro. Chorei muito e foi dormir, Edson. Não tinha WhatsApp nesse tempo, era só SMS. Aí no outro dia, no meu Nokiazinho, chegou uma mensagem. Mano, estão precisando de um defensor público aqui em Calçoene. Eita. Manda teus dados para mim. Pastor Edson, eu mandei no SMS. Mandei meus dados, fizeram um currículozinho desse tamanho. No outro dia, o governador era o Camilo Capiberibe. Me nomeou chefe do núcleo da Defensoria Pública Glória de Calçoene. a Deus. Eu ganhava no meu salário de auxiliar de enfermagem R$ 2.200. Quando eu fui nomeado para lá, eu passei a ganhar R$ 18.800. Glória a Deus. Deus é Lá eu fiel. construí minha casa, lá eu comprei meu primeiro carrinho, lá eu dei uma vida para minha esposa que eu sempre sonhei. Sim. Numa oração, num dia. Glória a Deus. Deus, quando Ele quer mudar a vida de alguém que é fiel, Ele faz como o Jó. Num dia Ele muda a sorte. Glória a Deus. Então, é muito bom você ter um propósito de adorar a Deus, de servir a Deus, Sim. de ser fiel a Deus, de lutar pelos teus propósitos. A vida não é feita de facilidade. A ponte que leva uma pessoa humilde de uma situação de humildade, Sim. às vezes de discriminação, para um lugar de honra, é o estudo. Eu sempre tive essa consciência. Você não nasceu numa família abastada, mas Deus te deu Uma mente inteligência. saudável, uma... E eu ainda falo assim que eu tenho um pouco de TDAH, eu tenho um pouco de Alzheimer, mas eu insisti. Tanto que foram 8 vestibular. Caramba. E eu tenho muito orgulho disso. Glória Então, a Deus. nós vencemos. Hoje a gente está numa fase da vida da gente. Eu tenho uma empresa de advocacia. Eu tenho uma imobiliária que eu estou transformando em incorporadora e construtora. Eu estou fazendo 2 pós-graduações nessa área. Na área. Uma na área de corporação e outra de financiamento bancário. Porque eu precisei de financiamento e eu tenho algumas coisas assim bem intrigantes comigo, Edson. Como eu trabalho muito com inventário, quando eu ia vender um imóvel de um processo meu, eu precisava de um corretor. Do corretor. Aí eu falava assim, eu posso ser corretor. O senhor Corretor mesmo ganha pode fazer. 5%. Eu cobrava 20% do meu cliente, mas tinha que dar 5% para o corretor. Aí eu fiz o curso de corretor, tirei meu Cresce, aí ficou mais 5% dentro da empresa. E aí, no ano passado, eu pesquisando investimento, essas coisas de mercado, e eu descobri que a área de incorporação é uma área que ela dá uma vida muito... Quem constrói uma casa com dinheiro do banco, você não precisa ter dinheiro. Você pega uma casa, constrói, vende essa casa, constrói, vende. E tem pessoas muito simples, Sim. pessoas que são, às vezes, pedreiro, que eles fizeram uma renda de 7, 10, 20 milhões ano passado. Aí eu disse, é um ramo que praticamente ninguém conhece. E orei muito, pesquisei, e a gente está transformando. Então, a gente tem empresa de advocacia e agora a incorporadora, estou me preparando para construir casa e igreja. Em ICF. Glória a Deus. ICF é um isopor especial, menos sujo, ecologicamente correto. Eu consigo fazer uma casa grande com 3 pessoas. Eu não preciso de 20 pessoas. Então, projeto estrutural, dentro da forma de ICF você coloca o concreto, ela tem um isolamento térmico e acústico maravilhoso. Perfeito. Então a gente vai construir muitas igrejas. Glória a Igreja, Deus. por exemplo,
que a gente pode levar 6 meses para construir, a gente vai construir em 40 Meses. dias. Muito Dias, né? rápido. E com custo de 40% menos. E o que é mais importante, a gente continua fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. E não esqueça, sempre estudando. Sempre estudando, sempre se capacitando. 2 pós eu estou fazendo, uma incorporação, um financiamento bancário, porque eu precisei de um financiamento, e eu fico assim, Deus me dá umas coisas, Edson, eu precisei de um financiamento bancário, não conseguiram me ajudar. Eu disse, pois eu vou fazer uma pós agora, eu vou ser o especialista. Não conseguiram me ajudar, mas quando alguém precisar de dinheiro de banco, eu vou saber orientar. Não quiseram vender minha casa, eu virei corretor, me defenderam mal, eu virei advogado, e agora eu sou empresário. Então, Deus, assim, Ele fez isso. Glória Comecei a a Deus. trabalhar no Tempo Cesareia, a gente pegou praticamente com 15 irmãos, eu passei 2 anos, deixando tudo que era meus 35% na igreja, ajudando a igreja. Glória a Recebia Deus. um alvará, ajeitava a igreja. Então, eu investi na igreja. Hoje a igreja está crescendo, está uma bênção, e vai crescer muito mais. A gente está implantando sistema de células lá. Glória a Deus. Passei 3 anos, Edson, trabalhando para Deus, para que as pessoas compreendam que o evangelho lhe transforma caráter. Por muito tempo, as nossas igrejas mataram pessoas porque elas confundiam usos e costumes com a transformação do evangelho através do caráter de Cristo. Então, hoje, nós precisamos compreender que se você não muda, se você não evolui, se você não deixa aquela velha criatura e não nega a si mesmo, o evangelho não fez efeito na tua vida. O evangelho é transformação. O evangelho é mudança de caráter. Sim. E de personalidade. E isso, o Tempo Cesareia, há 3 anos, Glória a Deus. a gente está batendo na mesma tecla. Então, a gente tem uma igreja espiritual, que profetiza, que ora, mas, acima de tudo, que é longânima, bondosa, que aprendeu a dominar os seus instintos e a sua personalidade para que a luz do Espírito Santo brilhe na vida dela. Amém. Fazendo assim, nós cumprimos a nossa missão nesse mundo, porque o que salva as pessoas não é a nossa pregação, é o nosso testemunho. Testemunho. O senhor falou de uma palavra que é algo que tem tocado nossos corações esses últimos anos aqui na igreja. Para quem não sabe, a Life está completando 4 anos. E longanimidade é algo que muitas pessoas não entendem. Longanimidade tem a ver com o fruto que Jesus diz. O fruto que é gerado em mim, ele dura. Ele permanece. Não é à toa que Jesus diz que no meio das tempestades, no fim dos tempos, que é guerras, rumores de guerras, pandemias, perseguições, mortes, falsos profetas, no meio de todo esse caos, só vai ser salvo aquele que perseverar. Então a permanência, através da sua vida, como o Senhor nos mostrou, como Deus tem mostrado através da sua vida, que a pessoa que permanece constante, estudando, se preparando, lutando, não desistindo por conta das dificuldades, por conta das lágrimas, que não foram poucas lágrimas que o Senhor derramou, não são, foi 1, 2 dias, mas foram inúmeros momentos difíceis, que é uma lição que nós devemos aprender através das dificuldades, através de Cristo, que as pessoas acham que chegamos na igreja, aceitamos Jesus e tudo vai ficar bem, né? Mas não. Quando a gente aceita Jesus, os desafios começam, porque Cristo é aquele que quer nos transformar à sua imagem. Então, muita gente acha que é perfeita, está forte, está preparado, mas não. Deus manda os desafios, nos envia desafios para nos preparar, tornar pessoas com caráter mais forte, né? Pessoas que oram mais, né? Cada desafio que o Senhor passou, quanto mais vezes você orava? Né? Muito mais. Então, aqui nós estamos entendendo nesses últimos tempos que aqueles que permanecem constantes na obra, pregando, anunciando, estudando, trabalhando, constantes, o Senhor ele traz a resposta, o Senhor ele traz o que nós estamos buscando, porque o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 7, batam a porta, insistam, batam a porta. Então nós permanecemos à porta, batendo a porta, esperando que o Senhor traga uma resposta. E essa história maravilhosa, eu quero dizer aqui, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir em algum momento,
que não sabem, mas o pastor Lindoval foi um homem que nos impulsionou a trazer a Igreja Life para a realidade. Né? As pessoas não sabem, pouquíssimas pessoas sabem, porque é muito, muito interessante, porque num período, na época, eu tinha falado do meu pai, falei, pai, nós temos uma ideia, daqui a 10, 15, 20 anos no futuro, de fazer uma igreja que funciona assim, assim, assado, ela é assim, ela acontece dessa forma, tem uma organização diferente, uma visão diferente do que muitas igrejas vivem, né? E ele falou assim, olha, bora fazer uma visita pro teu tio. E teu tio, ele gosta dessas coisas. Conta essa história para ele. Meu pai falou assim, joga essa bomba pro teu tio aí. E foi muito interessante porque, despretensiosamente, estava dando apoio pro tio Lindoval. E eu falei, tio, nós temos uma ideia da igreja, de fazer uma igreja assim. Os meninos, nós temos um sonho, né? O que o senhor acha? Qual é a ideia que o senhor tem? Aí o tio Lindoval olhou o papel que eu levei e falou assim, Edson, há 22 anos, 23 anos eu tive uma visão com essa igreja. Com esse mesmo jeito que está falando. Né? E eu falei assim, gente, que coisa assim, fora da caixa, que coisa fora do comum que está acontecendo aqui. E ele falou assim, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, se eu te ajudar, tu tem coragem? Tu tem coragem? Se eu te ajudar, tu tem coragem de começar essa igreja? Gente, eu não falei, pouquíssimas pessoas sabem, mas no fim de semana eu fui para Porto Grande. E foram dias que eu não contei nada para ninguém. O tio Lindoval falou, Edson, se tu tiver coragem, eu te ajudo. Tem coragem de começar essa igreja? E eu falei assim, Jesus, eu não tenho de onde tirar, não tenho como fazer. Eu ainda me sinto incapacitado, porque eu ainda me sentia um incapacitado para estar na frente de jovens, né? E me sentia a pessoa que não era para aquilo que nós estávamos buscando viver. E o proposta nos nossos corações, na nossa mente, de que não era para agora, naquele momento. E veio uma proposta, se tu quiser começar, se tu tiver coragem, eu te ajudo a começar agora. E, gente, a minha mente foi dias e dias ali, eu olhava para as coisas assim, parecia que eu estava num filme. Eu falava, Jesus, e agora, o que é que eu faço? O que é que a gente faz? Aí eu reuni com os meninos, falei, gente, aconteceu assim, assim, assado, eu posso chamar o pastor para conversar com vocês aqui e apresentar a ideia que ele teve. Ele quer trazer esse projeto que Deus colocou nos nossos corações para que a gente possa aplicar na vida, no dia a dia, na vida real, tirar dos sonhos e aplicar na cidade. E foi, gente, se vocês estão vendo isso aqui, primeiramente é a Deus, porque foi Deus que colocou esse projeto no meu coração, no coração dos meninos, e mostrou para o pastor Lindoval há anos antes de eu nascer. Foi no ano que eu nasci, em 98. Né? Eu fui fazer o cálculo, falei assim, gente, ele teve essa visão no ano que eu nasci, gente, que é isso? Como é que pode ser tão perfeito, Deus pode ser tão perfeito e mostrar uma visão no ano que eu nasci? Em algo que a gente não tinha, nós não conversamos sobre isso antes, não teve uma conversa sobre fazer igreja. Gente, o pastor Lindoval nunca veio falar sobre fazer igreja para a gente. Foi a gente que foi mostrar um projeto para ele, para ter uma ideia de como a gente faria agora, ou faria em algum momento no futuro. E Deus já tinha mostrado para ele muitos anos antes da gente apresentar esse trabalho para ele. Então, primeiramente a Deus, que é o Senhor que rege tudo isso que nós estamos vivendo, e segundamente a vida do pastor Lindoval, porque as cadeiras, quando você vem aqui no culto, foram doadas pelo pastor Lindoval. O nosso apoio para ir pelo aluguel, o bazar que a gente fazia, a venda de alimentos que a gente fazia, tudo foi apoio do pastor Lindoval, que nos apoiou juntamente com meu pai, minha mãe, meu tio Rubens, a tia Val, meu tio Delmite, a tia Eli, que nos apoiaram logo no início dessa igreja. E as cadeiras que você estão acostumados a entrar aqui na igreja, ao ver as cadeiras, foi o pastor Lindoval que nos doou. E foi um grande incentivo, né? Que já faz 4 anos estamos aqui com elas, tem ajudado a gente, foi algo essencial, porque, não sei se o senhor lembra, quando a gente comprou as cadeiras, a gente não tinha ponta. Sim. Aí o pastor Lindoval ligou para mim, Edson, que tal a gente comprar as cadeiras? Porque
Eu tô com uma causa aqui e a dona tá com as cadeiras aqui para a gente vender e eu quero pegar essas cadeiras. Quero doar para a igreja. Eu falei, pastor, mas a gente não tem nem onde colocar essas cadeiras. Gente, não tinha nem onde colocar, não tinha ponto, não tinha igreja. E o pastor com a visão muito mais na nossa frente, com o coração muito incendiado, muito mais do que nós que estávamos vivendo esse processo na época. E a gente foi lá, fomos com os jovens, né? Se eu lembro que a gente foi lá no Marabás, fomos com os jovens buscar as cadeiras lá. E eu quero aqui agradecer publicamente, diante das pessoas, diante do Senhor, né? Agradecer o Senhor por estar vivendo esse sonho aqui. A gente enfrentou muitos desafios, fomos sim para a garagem lá, na época da garagem, de casa, fomos para Timbiras, e hoje estamos aqui num lugar bem mais confortável, mais agradável, temos muitos desafios a ser enfrentados, mas eu agradeço a Deus por ter, apesar das perseguições, apesar das pessoas que se levantaram para tentar nos ferir e nos feriram, Deus levantou homens e mulheres para ser esse impulsionador. E o Senhor é essa pessoa da nossa vida. O Senhor nos impulsionou, o Senhor nos levou a uma posição. Se não tivesse outras pessoas, se não tivesse o Senhor, a gente não teria vivido isso. Porque na brincadeira, falando na brincadeira, na falta de fé, talvez a gente estaria sem cadeiras até hoje. Você está entendendo? Não a respeito das cadeiras, mas sobre o propósito. Sim. Talvez a gente não teria saído do papel. Então, eu quero agradecer aqui ao Senhor, a sua família, tia Rosana, os meninos que estão aí. Agradecer a você que está nos assistindo, pelas suas orações, pelo seu empenho. Né? Você que faz parte da Igreja Life, você que tem sonhado conosco. Muito obrigado. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas eu agradeço a Deus por Ele ter colocado pessoas como o Senhor na minha vida, como pastor dessa igreja, como uma pessoa que está na frente. O Senhor, como pastor, sabe dos desafios que um pastor passa, das preocupações. Muitas das vezes, o Senhor esteve em um culto com a gente lá na frente de casa e choveu, a gente teve que parar o culto no meio. E naquele dia eu fiquei triste, eu chorei, eu falei assim, Jesus, não está dando mais, porque chove, a gente tem guarda-material, pode queimar. E está aqui hoje, alguns anos depois, de extrema alegria, eu tento segurar as lágrimas, porque quem vive o processo, né, quem passa pelo processo, tem uma história para ser contada, e o Senhor faz parte da minha história. Eu sempre digo nos meus aniversários que todo mundo que passou pela minha vida, ela deixou um tijolo. E hoje eu sou uma construção de muitos tijolos que deixaram na minha vida. Amém. E o Senhor é um tijolo muito importante na nossa vida. Na minha família, para o meu pai, para minha mãe, na minha vida, nesse ministério. Essa história vai ser contada por muitos anos, porque isso não tem a ver comigo, não tem a ver com o Senhor. Sabe, é um legado que nós deixamos para as pessoas que vão vir aí adiante. Então o Senhor é um exemplo para mim. O Gabriel não pôde estar aqui, o Gabriel ama a sua vida, né? O Gabriel está ajudando, ele perdeu um tio, então os familiares estão lá, ele está recebendo, ele não pôde estar aqui. Mas os meninos amam a sua vida, amam a sua família. Somos muito gratos, eternamente gratos pelo seu apoio, pela sua cooperação, pelo Senhor ver além do que a gente estava vendo, além do que a gente conseguiu ver. E eu gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem desse coração incendiado, que foi mais incendiado de corações de jovens. É um coração que... Hoje eu ouvi uma mensagem que diz que os anciões, eles precisam ensinar os jovens a verem. Não colocar... Fala sobre a visão, né? Os jovens sonharão e os velhos terão visões. Né? Perdão, é o contrário. Mas os idosos, os anciões, têm que ensinar os jovens a ter visão, a sonhar. Às vezes, a geração passada está colocando a visão que eles tiveram na geração posterior. Mas não, nós estamos vendo algo e vocês estão nos ensinando a enxergar isso.
E o Senhor foi essa pessoa que nos ensinou a enxergar, que nos guiou nesse momento difícil, onde a gente não conseguíamos ver, estava embaçado. Eu quero que o Senhor deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, as pessoas que vão ver esse podcast, tá bom? Aí o Senhor pode ministrar. Se eu quiser orar também pelas pessoas que estão no final da palavra, o Senhor pode lançar uma palavra profética sobre a vida dessas pessoas, porque nós sabemos que a gente planta no reino espiritual através da oração a sua vida, como o Senhor disse, lá com 15 anos, lá na minha adolescência, na minha infância, o Senhor estava lá no meio do mato, com a mandioca no ombro, e o Senhor fez uma oração. E essa oração mudou a sua vida. Amém? O Senhor pode ficar à vontade. Pastor Edson, tudo que a gente faz na vida com o propósito de glorificar o reino de Deus, ele tem promessa de dupla honra. Porque quando eu iniciei o propósito de ser advogado, de fazer direito, eu tinha um propósito de fazer a obra de Deus e ajudar a obra de Deus. Eu falava assim, Senhor, eu quero ser advogado, eu não vou negar meu ministério, não, mas eu quero abençoar a minha igreja. Eu não quero depender da minha igreja. Quando eu fiz o curso de corretor para tirar meu crédito, eu disse, Senhor, tem muitos crentes que têm casa para vender e não conseguem. Eu quero abençoar a vida de pessoas. E do ano passado para cá, pastor Edson, desde o final do ano, a minha empresa de advocacia ela teve uma renda muito boa. Hoje eu tenho um salário muito bom, melhor até do que passar em concurso, porque eu falo que eu estudei 10 anos para passar em concurso e o Senhor não permitiu. E eu não compreendia, muitas vezes fiquei muito triste e frustrado. Hoje, às vezes eu pego um alvará judicial de uma ação minha, e ela dá 3 salários de juízes. Então, o que Deus fez na minha vida, o que eu queria era muito pouco. Ele queria que eu fosse empreendedor. E eu coloquei esse propósito na minha vida. Senhor, Tu vai me dar agora uma nova função, Tu vai me dar agora um novo ramo empresarial, e eu quero glorificar o Teu nome. Quando eu entrei nesse curso, nessa preparação, nessas pós-graduação de incorporação, eu descobri um grupo que ele trabalha com ICF, que é construção em cima de isopor. Ela tem isolamento térmico, ela tem isolamento acústico e ela tem um projeto de construir igreja através de um mutirão. Então a gente consegue construir igrejas rápido, igreja que não vai ter problema com poluição ambiental, igrejas em que um ministério como esse a gente consegue financiar pelo banco, que eu nunca vi isso em lugar nenhum, por 300, 400 mil reais. Então a gente vai proporcionar que ministérios como esse cresçam e tenham sua sede própria muito rápido, com uma parcela que ele possa pagar. Então tudo que vocês forem fazer, que o propósito seja glorificar Deus, que o propósito seja honrar Deus. Eu estou estudando para quê? Eu estou estudando para abençoar a obra de Deus. Vai servir para mim, para minha família, para minha esposa, mas eu quero abençoar a obra de Deus. Eu quero ajudar alguém carente. Nós temos um projeto na Life e a gente vai desenvolver esse projeto. Deus sempre está no meio desses sonhos com propósito. E é o que eu peço para vocês. Desafios, eles são feitos para quem tem propósito de enfrentar. Se você desistir, você nunca vai conseguir mudar a sua vida. Se eu tivesse parado lá na roça, eu continuaria lá. Se eu tivesse parado no 7º semestre, eu só seria auxiliar de enfermagem, eu nunca seria advogado. Então, cada fase da vida, ela requer investimento em tempo, investimento em dedicação na obra de Deus, oração e entrega. Se for para glorificar o nome de Deus, eu sempre falei isso, Senhor, eu tenho esse propósito, mas se não for para glorificar o Teu nome, não deixa acontecer. Se for, me abençoa, que eu quero abençoar a Tua obra. Você, pastor Edson, é o filho que todo pai queria ter. Amém. Que cedo Deus encheu o coração pela obra do Senhor. Sim, você é um menino que me orgulha muito. Amém. De ver o teu desenvolvimento espiritual, de ver a tua força, o teu sonho, e de ser um líder hoje, que traz uma multidão de jovens, jovens que vêm fisicamente aqui e muitos que são tuas ovelhas nas redes sociais. Isso aqui é apenas um início. Amém. Deus vai te fazer grande
vai te tirar desse estado e você vai ser conhecido no Brasil. Você vai ministrar para multidões, porque Amém. Deus conhece o propósito do seu coração. Amém. E o Senhor está nesse propósito, nesse desafio. Cada vez que você escreve num papel, que você desempenha, planeja um projeto e entrega na mão de Deus, Ele abre as portas. Então, Aleluia. isso é apenas o começo, porque você faz com propósito, você estuda com propósito, você quer vencer, mas com propósito de glorificar o nome do Senhor. Fazendo dessa forma, todo lugar que colocar a planta dos teus pés, Deus vai te dar. O Senhor me usou para ajudar. Depois Ele disse, Lindoval, volta lá para onde eu te coloquei, que aqui o líder é o pastor Edson. Amém. Aqui eu vou ajudar. Deus coloca algumas pessoas na nossa vida para nos impulsionar, para acreditar no nosso sonho. Deus me disse, tu já fizeste o teu papel aqui. Amém. Eu sei que cada alma que aceita Jesus, cada ovelha que é cuidada, tem um pouquinho também do nosso propósito aqui. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, dizer que o teu pai foi uma grande bênção na minha vida. Um dos primeiros honorários que eu peguei como acadêmico foi ele que me deu. Ele me viu pregando na rádio, no programa, ele foi atrás de mim e me levou. O primeiro restaurante que eu entrei foi ele. Glória a Deus. Foi ele que me levou. E Deus colocou um amor muito grande. Eu gosto muito, a gente chama de Souza para ele, né? Osmailino Filho. E a gente tem uma ligação espiritual muito grande. Eu oro muito por ele, ele ora por mim. Às vezes está de madrugada, ele mandar mensagem, mano, eu estou no monte, estou orando por ti. Então, eu tenho um amor muito grande, dizer que a gente ora muito, louva a Deus pela tua vida, pela vida do João, pela vida do Augusto, pela vida da pastora Luana, e eu sei que vocês nasceram para ser grande. A gente passa alguns momentos na vida, que é o momento em que Deus ele está nos preparando, porque se Ele pegasse a gente e colocasse diretamente no lugar de honra, a gente iria cheio de vício. É verdade. Então Ele tira o orgulho, Ele tira a prepotência, Ele nos ensina a ser dependente dEle, e depois Ele te coloca no lugar que Ele reservou para ti, porque lá você não vai humilhar ninguém, você não vai pisar em ninguém, você vai cuidar de vida. Então, quando Deus trata a gente durante essa jornada, o propósito dEle nos usar sempre será maior. Para encerrar, pastor Edson, você que está nos assistindo, lute pelo teu sonho. Eu vou fazer 52 anos agora, e eu decidi, um dos últimos propósitos nesse ano, eu quero me aposentar daqui com 3 anos. Não que eu vá parar de trabalhar, mas eu quero ter renda e patrimônio suficiente para eu fazer a obra de Deus em qualquer estado que eu quiser, eu bancar minha passagem, eu ir para a África, cuidar de um projeto, ir para a Bolívia, ajudar um missionário que está lá e ajudar a Life. Aleluia. Que é meu grande propósito. Glória a Deus. Então, daqui a 3 anos, a nossa incorporadora, eu tenho muita fé em Deus, eu profetizo isso na minha vida, ela estará muito grande, nós estaremos construindo muitas casas. Meu escritório, minha empresa de advocacia também estará muito grande, porque hoje, só de clientes por indicação, a gente tem uma renda extraordinária. Quando eu entrar no mundo da internet, que eu conseguir pegar esses clientes virtuais, aí eu consigo que a minha empresa produza 10 vezes mais do que eu faço hoje. Então, eu louvo a Deus por tudo, te agradeço pela oportunidade. Lute pelos seus sonhos. Não desista. Amém. Não para, vale muito a pena. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Gente, que história maravilhosa é essa que nós ouvimos nessa noite. Eu estou aqui muito feliz, muito impactado pela sua história. A gente ouve as coisas, a gente ouve um pouquinho por aí, mas a gente não sabe nos detalhes, a gente não sabe o que a gente ouviu aqui essa noite. E essa é a nossa proposta, de contar a sua história, pastor, a sua história, líder de ministério, como começou a sua história, de onde o senhor saiu, o que aconteceu. Eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, que Deus continue abençoando o seu propósito, a sua vida, onde o senhor colocar a planta dos seus pés, seja próspero, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe você que esteve aqui conosco, que Deus traga
a sua mente, seu coração em segurança, em paz, dia após dia, noite após noite, que você tenha noites tranquilas, quando você estiver assistindo o nosso podcast no carro, em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você seja abençoado pelas essas palavras. Esse é o nosso propósito, que essa palavra toque, alimente a sua fé, transforme a sua vida e mude, né, o que você está vivendo. Histórias são inspiradoras. É uma inspiração, isso é uma inspiração não só para mim, mas para muitas pessoas, para a sua igreja, as pessoas que acompanham e vão saber ainda mais agora a sua história, de onde o senhor saiu. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus guarde. Próxima quinta-feira estaremos aqui com o pastor Eduardo, contando a sua história também. Ele está no Laranjal do Jari, fazendo missão, um jovem pregador, um jovem que desde da sua mocidade, desde o início da sua vida, ele esteve pregando, esteve na igreja, também foi músico e estará com a gente na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe e até a próxima. Amém.